Atenção, isso não é um treinamento, saíram primeiras imagens de bastidor da série Harry Potter. É, meu amigo, agora a gente vai entrar numa fase maluca de aparecer foto de um monte de coisa. Isso significa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque apesar da empolgação, a gente pode se deparar com imagens que na verdade não são reais ou qualquer coisa do tipo, mas não é o caso do que eu vou falar aqui hoje. Pô, galera, essa espinha na ponta do meu nariz aqui tá embaçada, né, ó? Tô parecendo a rena do Papai Noel. Saíram imagens da construção do set da Rua dos Alfeneiros para a série Harry Potter. Primeiro saiu no The Sun uma imagem um pouco de longe, ali em Livingston, que é onde eles gravam, onde ficam os estúdios de Harry Potter. E nessa notícia do The Sun, eles disseram que eles estão construindo uma mini cidade para dar estrutura ali durante as filmagens para as crianças, para tudo que precisar. Essa mini cidade vai ter hospital, escola, lugar para abrigar os animais que serão usados nas filmagens. E isso de ter escola já acontecia com os filmes de Harry Potter, porque as leis trabalhistas infantis ali no Reino Unido são bem rígidas, então as crianças não podiam deixar de estudar, não podiam deixar de ir para a escola. Só que, imagina só, eles têm uma carga diária de filmagem, de trabalho menor comparada de um adulto. Então a produção já tem um desafio, tendo menos horas com as crianças no set, que são praticamente os principais, e ainda tendo que equilibrar esse tempo com escola. Imagina se eles tivessem que sair do set, ir pra escola, voltar pro set, não ia rolar, eles não iam conseguir. Então eles constroem a escola no local, os profissionais vão no local para dar aulas para esses atores e atrizes mirins, para que eles não percam ali a sua grade escolar. O hospital, bom, não precisa nem dizer, né? É óbvio que precisa ter ali já tem normalmente, né, coisas de primeiro socorro, os profissionais envolvidos, mas essa estrutura um pouco mais trabalhada para dar um suporte maior caso aconteça alguma coisa, né? E também o local para abrigar animais e cuidar desses animais que vão ser usados nas filmagens mostra que eles vão continuar, pelo menos parece que eles vão continuar, o legado dos filmes de usar bastante coisa prática, né? Efeito prático, cenário de verdade, bicho de verdade, e claro que vai ter uso de fundo verde, porque isso tem que ser usado, não tem como não usar. Aliás, até tem como, mais ou menos. Enfim, mas vamos ver as imagens? Vamos analisar a imagem? Olha só, a primeira imagem da Rua dos Alfeneiros que saiu é essa. Algumas pessoas falaram que pode ser Godric's Hollow por conta desse detalhezinho em branco nas casas, que acaba lembrando Godric's Hollow dos filmes. Realmente lembra, mas pela notícia não é. Essa é a Rua dos Alfeneiros mesmo. E ele tem esse detalhezinho porque, segundo o site, eles vão seguir a arquitetura Tudor. E se você olhar para as casas dos anos 90 ali na Inglaterra, você vai ver que é muito comum esse tipo de arquitetura. Era uma arquitetura comum usada nos subúrbios da Inglaterra. Então casa muito com a Rua dos Alfeneiros. A arquitetura Tudor original mesmo, ela remonta ali o período de 1485 a 1603, que foi o período da dinastia Tudor. Só que ali entre 1890 e 1940, aconteceu um movimento ali conhecido como Tudor Revival, que tinha como objetivo reviver alguns aspectos dessa arquitetura, desse estilo todo Tudor, porque não se aplicava somente à arquitetura, mas à arte também, em vários aspectos do dia a dia. Então, apesar dessa arquitetura parecer a tradicional arquitetura Tudor, ela usa elementos, digamos, falsos, apenas decorativos, só para imitar a aparência. E é genial a série utilizar essa arquitetura Tudor Revival, ou Mock Tudor, que é como se chama, que é um Tudor falso, que usam só elementos mais modernos para parecer o Tudor original, porque o Tudor representa ali uma coisa de tradição, de valores, transmite ali uma ideia de prestígio, de estabilidade. Só que, assim como essa arquitetura Mock Tudor, que é o Tudor Revival, é uma coisa mais de aparência, não é o Tudor de verdade, os Dursley também vivem de aparência, porque para eles querem ser reconhecidos como a família perfeita, como quem tem tudo, como quem é bem sucedido, que tem o filho perfeito, que tem a vida perfeita, mas eles escondem segredos, eles são preconceituosos, intolerantes. O próprio Harry e a ligação da Petúnia com a Lilian é uma coisa que eles escondem a todo custo, então eles vivem de fachada. Então a escolha dessa arquitetura faz muito sentido. E quero deixar um grande abraço especial pro meu amigo Diego Novaes, do Observatório Potter, que ele que tava conversando comigo e trouxe esse ponto aqui que faz muito sentido. Então, Diegão, um abraço pra você, mano. E aí hoje, pela manhã, saíram algumas fotos no Twitter do Unbox PhD, que é uma pessoa que vive na Inglaterra e ocasionalmente tira fotos de coisas. E aí
ele tirou umas fotos mais em HD e mais amplas também. E nessas fotos, a gente consegue ver mais detalhes das casinhas ali. Até agora tem construída 1, 2, 3, 4 e uma quinta finalizando o telhado, 6, 7 e mais algumas estruturas ali. E vocês reparem que tem uma estradinha um pouco maior, um pouco mais longa comparada com a dos filmes. Eu tô falando comparado com um dos filmes, não porque a série é baseada nos filmes, a série é baseada nos livros, mas visualmente a gente tem os filmes como material de comparação. Então você vê que tem uma estradinha, tem uma partezinha sem saída ali na rua, né? No final da rua, onde tem aquele círculo ali, aquele balão. E aí, você vem pro outro lado, tem essa parte que se estende um pouco mais. E eu não sei se eles vão construir mais ali, provavelmente parece que sim, parece que eles vão estender ali essa estradinha. E isso pode significar que nós veremos Walter Dursley dirigindo para ir ao trabalho e vendo pessoas estranhas na rua, bem naquele comecinho do livro, sabe? Aquele primeiro capítulo do Walter saindo, vendo o gato, lendo um mapa, lendo a placa da Rua dos Alfeneiros. E eu tenho quase certeza, ó, que se eles seguirem, né, o que tá no livro ali, a Minerva vai sentar nessa esquininha aqui, ó, nessa esquininha aqui. Quando ele vira, ele vai virar pra um dos lados aqui, o Walter vira e quando ele olha pelo retrovisor, ele vê o gato na esquina. E aí é essa esquina aqui, é essa esquininha aqui, ó. Vamos tentar ver a casa com mais detalhes? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, você vê que as casinhas estão uma do lado da outra, seguindo uma construção bem parecida. Aí na parte de trás eles estão fazendo outras casas também, porque pra dar a impressão de duas ruas, né? E o resto provavelmente eles vão completar com um efeito de computador, com fundo verde. Se bem que essas árvores cercando, elas fazem muito sentido de ter e aparecer, porque Rua dos Alfeneiros é isso, né? Alfeneiros é aquelas cercas de planta, sabe? Privet Drive também, Privet é isso, né? Pra dar essa sensação de fechado, porque mostra como os Dursley são isolados da realidade, como eles também são isolados do mundo da magia e como o Harry ali é isolado da magia do mundo fora dali. Por enquanto, tá, assim, já tá avançado, né? Porque se tratando de cenário, como não é uma casa pra pessoas morarem ali de verdade, ela não requer a estrutura que as casas reais têm. Então, constrói mais rápido, né? Mas eu fico impressionante com a rapidez que eles constroem as coisas, né? Que eles constroem esses cenários. É muito legal. E isso daqui é um set que vai ser provavelmente usado aí em todas as temporadas da série. Porque nos filmes a gente não tem a Rua dos Alfeneiros aparecendo sempre, né? Mas nos livros ela aparece praticamente todo o livro. Aí você vê que tem uns containers ali, provavelmente com material, um monte de escavadeira, de máquina, as pessoas trabalhando ali, ó. Cara, eu tô empolgado, na moral, eu tô empolgado. Primeira imagem que saiu da série, primeira imagem de bastidor, cara. Isso aqui é muito legal. Nossa, eu tô assim, é como se eu tivesse usado um vira-tempo e voltado lá pra época dos lançamentos dos filmes, da pré-produção dos filmes e ter essa coisa de sair imagem. Nossa, eu lembro nitidamente de quando tava fazendo Cálice de Fogo e saíram imagens do mecatrônico, do dragão, do Rabucorn húngaro dentro da gaiola. Cara, a cabeça, assim, pelo menos a cabeça, não era o dragão inteiro, era a cabeça, assim. Eu lembro disso, de ficar vendo isso no site, sabe? Isso é muito legal, cara. Imagina a gente ver o Walter saindo pra ir trabalhar aqui. Eu acho que a temporada vai começar assim, tá? Eu acho que a temporada vai começar assim. Seria muito legal se a temporada começasse com o Voldemort indo atacar os Potter, mas isso é pra uma visão de quem já conhece a história. Quem não conhece a história, já chegar logo de... Eu sei, tem gente que vai falar, mas quem não conhece a história? Mano, tem gente que não conhece. Tem gente que nunca se interessou e simplesmente não conhece, não sabe como começa, sabe? Tipo, pode conhecer elementos. E tem gente que não conhece nada, simplesmente nunca se interessou e não conhece nada. Então, assim, como eles querem atingir um novo público, não sei se eles já vão começar colocando assim, nossa, toma, isso aqui é um bruxo mau que foi lá e matou as pessoas e aí agora o Harry foi deixado na porta dos tios porque os pais dele morreram. Não, isso é contextualizado de outra forma, é construído todo um mistério ali no começo, né? Esse mistério é necessário a gente acompanhar o ponto de vista dos Dursley. Claro, isso eu tô falando uma coisa que pra mim faz sentido, pode ser que seja diferente, pode ser que eles mostrem desse ponto de vista, ou não sei, talvez eles mostrem isso quando o Hagrid está contando pro Harry, né? Como é no filme, só que uma coisa mais bem aprofundada, com mais detalhes e tal. Só que pra mim seria muito épico se começasse com o Voldemort indo lá nos Potter. Ia ser muito épico. Mas eu entendo se não for, porque a narrativa precisa ser construída de uma outra forma. Isso que
a gente tem que tomar cuidado, porque a gente já é fã da parada, a gente já conhece como que funciona. Então, na nossa cabeça, pelo menos na minha cabeça, os fatos se alinham, eles se alinham cronologicamente. Então eu sei que no primeiro livro ali, antes, né, do Harry ser deixado na porta dos Dursley, antes do começo propriamente dito do livro, teve o ataque do Voldemort, teve a Guerra Bruxa, mas isso é coisa que a gente já sabe porque a gente já concluiu a história, né? Então quem não fez isso, quem tá tendo o primeiro contato, não sabe. Então talvez eles construam a narrativa em cima disso. Faz sentido o que eu tô falando pra você? A segunda foto, que mostra a estrada, ele mostra a estrada um pouquinho mais longa ali. Eu acho que aqui, ó, você tá vendo que tem umas marcações? Ali tem umas marcações aqui, ó. Em giz, não é giz, mas tem umas marcações aqui, ó, no chão. Eu acho que provavelmente aqui vai ter mais coisa. Não sei se vai ser construído aqui alguma coisa, mas tem uma marcação. Casa, talvez tenha, não sei se vai ter mais aqui, talvez tenha mais uma ou duas aqui, não sei. Isso pra fora, né, no caso, vendo a imagem daqui pra fora. Isso daqui, cara, é nos estúdios. Pra vocês terem noção, como fica os estúdios que já existem lá, né, que foram gravados os filmes, que tem visitação e tal. Provavelmente eles vão usar alguma coisa dali. Provavelmente vão. Mas só pra você ter noção, olha só. O Diego tá falando comigo aqui, ó, do maluco das imagens, do drone. O Diego tá falando comigo aqui que, mano, sai notícia e a gente fica trocando ideia, porque, pô, a gente fica empolgadaço. E aí ele tá falando que o cara que fez as imagens, ele tem drone, sempre faz essas coisas e tal, e que ele é doidão. Quer ver? Tem aqui, ó, o mapa. Aqui, ó, você vê que tá bem dividido. O estúdio de Harry Potter é aqui nesse quadradinho, e onde eles estão fazendo o complexo, esse complexo da minicidade da série Harry Potter, é lá do outro lado. Tá vendo? Então é toda uma área ali que não tem construção. Então as coisas não vão se chocar, sabe? E assim, a gente vai ter esses ambientes externos, né? Mas outras gravações vão ser internas. E aí com sets construídos dentro de galpão, de hangar. O Beco Diagonal mesmo, ele é construído dentro de um hangar, né? Então o que tiver externo, de fora, vai ser mais fácil de aparecer imagem como essas. Agora, o que for dentro de galpão, aí é bem difícil de ter imagem, muito difícil. Você vê uma coisa interessante, você vê que a Rua dos Alfeneiros, né, as casas, elas vão estar diferentes do que é no filme. Elas vão ter ali uma nova identidade própria, uma coisa da série. E isso é muito bom. Isso é muito bom, porque tem muita gente que ainda não conseguiu entender que a série é a série. Os filmes são os filmes, são coisas diferentes, são mídias diferentes. A série não tem que ser igual ao filme. Ela literalmente não tem que ser igual ao filme. A nossa memória afetiva com o filme, claro, ela é importante, a gente vai olhar, vai acabar comparando, não tem como. Mas são propostas diferentes, a ideia é diferente. Então, você vê que ali as casas, elas já estão com uma identidade própria, uma identidade diferente dos filmes, seguindo essa arquitetura Tudor aqui, buscando uma inspiração da realidade daquela época onde a história se passa, se bem que as casinhas dos filmes, elas também são muito parecidas com as que tem na Inglaterra, assim, são bem comuns, mas essa daqui também é, e eles vão explorar esse tipo de arquitetura. Cara, eu já tô imaginando a cena do Walter olhando no retrovisor, ele chegando em casa e fazendo chispa pra Minerva, transformada em gato e ela nem se mexendo, nossa, cara. E a motocicleta do Hagrid chegando aqui, ó, voando, hein? Com o Harryzinho. Ah, moleque, vai ser da hora demais, velho. Você é louco. Nossa, velho. Por enquanto é isso que nós temos de imagem. Eu sei que os corações estão ansiosos, que vocês ficam querendo mais e mais. Mas, pô, pra quem não tinha nenhuma imagem, agora tiveram essas três e essa informação da minicidade e tal. Provavelmente, nos próximos meses agora, vai ter muita coisa. Vai ter muita imagem, vai ter... Mano, porque esse cara mesmo que fez essas imagens hoje, ele mora ali perto. Então ele fez de House of the Dragon, ele fez de várias coisas. Então provavelmente o que é externo vai ter imagem acontecendo, sabe? E é legal pra gente acompanhar. A gente que tá longe, é legal que a gente acompanha, né? O Diego falou aqui: oi, galera do Caldeirão Furado no WhatsApp. E mandou a figurinha de um cachorrinho. Vou printar pra pôr na tela. Então é isso, meus bruxos. Eu fiquei muito empolgado. Eu gosto muito desse clima de bastidores, de pré-produção. Eu acho incrível ficar vendo tudo, tentando entender o que tá rolando, teorizar, pirar junto isso. E essa é a parte gostosa pra mim. E é isso que vocês vão ver aqui no Caldeirão Furado. É essa magia de Harry Potter. É esse carinho por Harry Potter. Aqui é isso que vocês vão ver. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, mal feito feito.